Senhor. Meus amados irmãos, mais uma vez, por gentileza, meus irmãos que trouxe Bíblia, o livro escreveu Paulo, a carta aos Efésios, capítulo de número 2. Eu confesso, quero ser breve, não quero fadigar meus irmãos, e quero ser breve, falar aquilo que Deus tem tocado ao meu coração nesta noite, para mim estar transmitindo para a igreja de Cristo e também para a minha vida nesta noite. Louvado seja Deus. Efésios capítulo de número 2, de número 10. Essa noite quero ficar apenas com o versículo de número 10. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 10. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos, a igreja encontrou, assim nos diz a palavra do Senhor, repetindo o livro de Efésios, capítulo de número 2, e versículo de número 10. Assim nos diz a palavra do Senhor: pois somos feitos, em algumas traduções, em algumas Bíblias vai estar feitura, pois somos feitura ou feito por Ele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparado por Deus para que andássemos nela. Amém? Podeis sentar, por gentileza. Glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dada ao nosso Deus nessa noite, irmãos. Meus amados, quando Paulo escreve para a igreja aos Efésios, especificamente o versículo de número 10, quando ele diz que somos feitura por Ele, criado em Cristo Jesus para boas obras, previamente preparado por Deus para que andássemos nela. Ora, se eu fosse dar um tema para esse versículo, ou para aquilo que Deus colocou ao meu coração, seria uma obra-prima de Deus. Baseado neste versículo, seria uma obra-prima de Deus. E alguém se pergunta e diz: pastor, mas por que seria uma obra-prima de Deus? Pois bem, é necessário nós retrocedermos algumas páginas da Bíblia para compreendermos e entendermos o que é que Paulo quis dizer para a igreja de Éfeso, quando ele diz que somos feitura de Deus. Para entendermos, é preciso nós retrocedermos algumas páginas da Bíblia, de Gênesis, lá no capítulo de número 1, especificamente o versículo de número 3, quando nós lemos o versículo de número 3, e quando Deus vai reconstruir a terra, porque no capítulo de número 1, versículo de número 1, a Bíblia vai nos dizer que Deus fez o céu e a terra. No versículo de número 2, a Bíblia diz: e a terra era sem forma e vazia. No original da palavra sem forma, está dizendo: a terra é um caos. Por isso que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, se movimentava sobre as águas. Eu não sei quanto tempo durou
esse caos. Eu só sei que no versículo de número 3, Deus vai agora refazer aquilo que tinha se tornado um caos. Porque primeiro o meu Deus, o seu Deus, Ele não faz nada um caos. E para que aquilo se tornasse um caos, alguma coisa aconteceu. Deus agora vai refazer, exatamente no versículo de número 3, quando Ele vai usar a palavra haja. A palavra haja, no original dela, Ele está dizendo que aconteça, que me obedeça. E quando Deus fala, Ele tem um poder para quando Ele determina a palavra haja, tem que acontecer. E quando Ele disse que haja luz, eu não sei de onde surgiu a luz, mas a luz teve que aparecer, a luz teve que obedecer, ela teve que acontecer, porque quem estava mandando que haja luz, que aparecesse a luz, era o dono da luz. Ele era a luz própria. Pois bem, e assim Ele vai reconstruindo e usando a palavra que haja, que aconteça, que venha, e tem que obedecer. Quando Deus termina tudo isso, e a Bíblia vai nos dizer que Deus fizera isso no 7º dia, Ele descansou, usando a palavra haja, e acontece, e veio à existência aquilo que Deus determinou que aconteça, que haja expansão, que haja terra, que haja água, que haja os luzeiros. Tudo isso veio em que Deus usava a palavra haja. Deus terminou tudo e viu que tudo era bom. Aqui é onde vem o segredo da coisa. Deus viu, preparou o cenário, preparou o jardim do Éden, como vocês conhecem, e Deus olhou e disse: está faltando alguma coisa, está vazio a si mesmo, mesmo depois de de ter água, de ter luz, mesmo depois de ter os animais, mesmo depois de ter tudo isso, mas Deus olha e diz: está vazio, está faltando alguma coisa. E lá no céu se reúne, que ainda não é o Filho, mas é o Verbo, com o Pai e com o Espírito Santo. Os três se unem e eles têm uma ideia: façamos o homem nossa imagem e semelhança. Façamos. E no versículo de número em diante, no versículo de número do capítulo de número 2, 3 e diante, nós vamos ver que quando Deus diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a Bíblia diz: e Deus fez e criou o homem a nossa imagem e semelhança. Nós vamos pegar aqui a palavra de Deus e nós vamos ver que a palavra fazer e criar são coisas diferentes, porque a palavra fazer, no original dela do grego, quer dizer de algo que já existe. Agora, quando ele disse vamos criar o homem, é de algo do inexistente, de algo que não existe. Eu imaginei, presbítero Erivaldo, quando Deus fez as plantas, que haja planta, que haja as águas, que haja os luzeiros, porque Deus não disse também que haja o homem a nossa imagem e semelhança. Só que Deus aqui, irmãos, vai tratar o homem não como haja, mas com carinho, como algo especial para ele, como algo que ele vai amar para a eternidade. E a Bíblia diz que ele desce do céu e vai fazer o homem. Pastor, e por que o senhor diz que ele desceu do céu? Porque ele próprio, ele pegou no barro. Imagina Deus, irmão, nos céus, dizendo
que haja terra, e a terra tem que se virar, que haja luz, e ela teve que se virar. Só que na hora de fazer o homem, Deus está dizendo: agora não, agora eu vou pessoalmente na terra, que eu usei a palavra haja para fazer alguém que é especial para mim. Ele desce, irmãos, ele vai usar as próprias mãos. Isso aqui é algo sobrenatural. Ele desce e vai descer aonde? Na terra. Ele vai melar suas mãos. Por que ele vai melar? Porque ele está dizendo: o que eu vou criar é algo que eu vou amar para a eternidade. Não é qualquer coisa. Isso aqui que eu vou criar é a minha imagem e semelhança. Então, se eu tenho que cuidar com carinho, eu vou tratar com carinho. E Deus vem, irmãos. Por isso que quando Deus e o Espírito Santo e Jesus Cristo, que era o verbo, como diz em João capítulo 1, versículo 1, quando ele diz: e façamos o homem, eles se reuniram, vamos fazer alguém que seja a nossa semelhança. Ele desce na terra. Imagina a cena. Imagina a cena. Eu creio nisso, estou eu conjecturando aqui, mas eu creio nisso, irmão. Deus desce na terra. Qual é a posição de Deus? Ele se ajoelha para pegar no barro e vai fazer. Imagina Deus fazendo. Imagina Deus fazendo. Quando Deus termina de fazer aquela estátua de barro, quando Deus termina de fazer aquela imagem, aí Deus diz: está faltando ainda alguma coisa. Agora Deus vai criar, porque Ele fez. E tudo que é feito, no original da palavra do grego, bara, quer dizer fazer, é do inexistente, ou melhor, asa, é de algo que já existe. Deus está pegando do barro algo que já existe para fazer o homem. Agora Deus vai criar. Imagina, Deus fez a imagem, agora vamos criar. E Deus vem. Imagina Adão abrindo os olhos. Imagina Adão abrindo os olhos. Eles ficam de pé, irmãos. E Deus se alegra, sabe por quê? Porque Deus está olhando para alguém que é a sua imagem e semelhança. Deus está olhando para alguém que Ele tratou com as próprias mãos. Talvez alguém não está entendendo nessa noite, mas eu vou lhe explicar melhor. Você não é qualquer um que está aqui nessa noite. Você foi alguém escolhido por Deus. É uma obra-prima de Deus. Por isso que você está aqui nessa noite. É porque Deus te criou a sua imagem e semelhança dele nessa terra. Deus te ama. Você é uma obra-prima. Aí eu venho, quando eu leio o que Paulo escreve para a igreja de Éfeso, quando ele disse: e pois somos feitura. E a palavra feitura no original dela está dizendo poemir, ou no poema. E a palavra poema, ela é composta de três coisas: verso, estrofe e rima. Pastor, e o que é que o Senhor quer dizer com isso? Aí Deus disse assim: ó, eu vou fazer o homem, tricotomia, corpo, alma e espírito. Sabe por que quando você sai de casa e chega aqui glorifica a Deus? É porque algo dentro de você, que foi tirado do trono do céu e foi colocado dentro de você, tem essa necessidade de adorar aquele que vive para a eternidade. Então, se meus queridos, aproveite a oportunidade em que Deus te deu, porque dentro de você tem a essência de Deus que está dentro da tua vida. Dentro de você tem alguém que Deus soprou na tua narina e te deu o fôlego de vida para você adorar e exaltar o nome do Senhor nesta noite. Você não é qualquer um, você é uma obra-prima de Deus, e Deus te tratou com carinho. Deus diz assim: eu te amo, por isso que eu vou na terra e vou tratar com carinho quem eu tanto amo. Ele diz, Paulo, somos feitura dele, obra-prima de Deus.
Então, se o irmão que está do seu lado, irmão, não é qualquer um. E sabe o que é mais interessante, presbítero? É que no mundo existe mais de 1 bilhão de pessoas. Mais de 1 bilhão de pessoas. Mas nenhum é igual a você. O seu DNA é único. Alguém pode até querer te imitar. Alguém pode até querer ser parecido contigo. Alguém pode até querer as coisas que tu tem. Mas eu quero te dizer nesta noite: você é único, porque Deus te fez único nessa terra. Ninguém jamais vai ser igual a você, porque Deus te tratou com carinho, Deus tratou com amor. E você é especial, porque não tem clone que nem você. Não existe alguém igual a você, não. E não existe ninguém que pode ser até parecido, mas igual você não é, porque Deus olhou para a terra e disse: eu vou fazer o presbítero Valmir o único na terra, eu vou fazer o presbítero Elivaldo o único na terra, eu vou fazer o diácono Valdeir o único na terra. Pode até querer imitar, mas não vai ser igual a ele, porque ele é único, porque Deus só fez ele nessa terra. Então, se quem está do teu lado é único aqui nessa terra, o DNA é único. Então, só quero te dizer essa noite: fica tranquilo. Pode até querer te imitar, mas a forma que Deus te fez, Ele não deixou mais para ninguém fazer. Fique tranquilo, porque eu vou fazer um único nessa terra. Você é especial para Deus, irmão. Você não é qualquer um. Alguém pode até olhar para você e dizer: é só mais um, é só qualquer um. Não, você é especial para Deus, porque você foi uma obra-prima da mão de Deus, feita por Deus. Se reuniu o Pai, o Filho e o Espírito Santo e fez você uma perfeição. Você não foi feito para ser imperfeito, não. Quando Deus fez Adão e olhou para ele e disse: é perfeito. Só que Satanás se levantou e quis fazer o homem imperfeito, mas Jesus Cristo também se levantou e disse: eu vou tornar o homem a ser perfeito mais uma vez. Então, se o que Deus quer com você é que você seja a imagem e semelhança de Deus, você está do lado de alguém, irmãos, que é a semelhança de Deus. Só olhe para o lado um pouquinho, só olhe para o lado. Quem está do seu lado não é qualquer um, é alguém que foi feito pela mão de Deus, é alguém escolhido por Deus, é alguém que Deus separou, é alguém que Deus escolheu. Então, irmãos, é único, fica tranquilo. Alguém pode até querer te imitar, mas você é único nessa terra. Então, se Paulo ele vai dizer: somos feitura dele, obra feita por ele, usada as mãos dele para nos fazer. Aí Paulo, para fortalecer a igreja de Éfeso, ele diz: nós somos preparados por Deus nessa terra. Então, irmãos, eu fico feliz, porque pode ter alguém que pode até querer ser parecido comigo, mas não é igual a mim. Não é, porque Deus, quando me fez, Ele me fez único. Deus, quando te fez, Ele te fez único, Ele te fez especial. Cada um de vocês é especial para Deus. Cada um de vocês é alguém que Deus ama, é alguém que Deus quer na sua presença. Cada um de vocês é alguém que Deus separou, é alguém que Deus tem um propósito maior, porque Deus não vai nos fazer somente por fazer. Deus não vai descer do céu e vir à terra nos fazer uma obra-prima só para nos fazer, não. Quando Ele faz a obra-prima, é porque Ele tem algo especial a fazer na vida. O que Ele fez com Adão, Ele disse: Adão, tenho eu a eternidade para te dar. O que Deus fez na minha vida, Deus disse: tenho eu, Gleison, a eternidade para te dar. O que Deus fez na tua vida, Ele está dizendo: eu tenho eu a eternidade para dar a cada um de vocês e nessa terra. Ele tem algo maior para você do que você jamais imagina. Como diz a palavra de Deus, somos uma feitura, uma obra criada em Cristo Jesus.
dentro de mim, dentro de você, existe o DNA de Cristo dentro de nossas vidas. O DNA de Cristo. Quando Paulo escreve para a igreja aos Hebreus, ele diz: somos cordeiro de Cristo. Somos cordeiro de Cristo. Então, para me finalizar nesta noite, eu quero te dizer: você é alguém especial. Não deixe que alguém olhe para você e te rebaixe. Não deixe que alguém olhe para você e te diga o que você é. Não deixe que alguém olhe para você e te humilhe. Não deixe. Sabe por quê? Porque quem te fez jamais vai te humilhar. Quem te separou jamais vai te rebaixar. Quem te escolheu jamais vai te querer de cabeça baixa. Não, quem te fez para ser um vencedor nessa terra. Quem te fez para você não sair cabisbaixo, não. Mas quem te fez você sair daqui cantando o hino da vitória. E se você entrou por essas portas, eu não sei de que forma, eu não sei de que maneira, mas o Deus que eu sirvo e que está aqui nessa noite no nosso meio, manda te dizer através dessa palavra que eu acabei de ler. Ele manda te dizer: você é especial para Ele, você é uma obra-prima para Ele. Então, se você não é qualquer um nessa terra, você é alguém que Deus separou. Fique com essa palavra nessa noite. Você é uma obra-prima de Deus. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Que Deus possa lhes conduzir para a eternidade. Ele está de braços abertos, te esperando. Ele não quer perder a obra-prima que Ele fez, mas Ele quer carregar a obra-prima nos seus braços, em nome de Jesus.